forte ali. Ai, 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 rapaz, tô apanhando a preguiça. Tô rasgando minha calça. Já mesmo. Ai, ai, minha perna. Pera aí, Tira ela da minha perna e abre aí mesmo. Abre aí que tá rasgando minha perna. Abre aí, puxa. Isso. Puxa mesmo. Isso. Rapaz. Temática, hein? Até um engraçado, né? Corta. Aí, esse aí. Tchau. Ah. Meu Deus.